Sejam todos bem-vindos a esta programação de adoração, louvor e de estudo da palavra. Nós estaremos iniciando agora uma minissérie sobre os 10 mandamentos. E é um privilégio tê-los aqui. E você que não está aqui presencialmente, também pode acompanhar esta minissérie aí do seu lar ou do lugar que você estiver. Nesse momento eu quero convidá-lo a fazermos uma oração. Vamos nos colocar em pé para fazer esta oração. Bom Pai que estás nos céus, nós lhe agradecemos pela oportunidade que nos dás de mais uma vez estar na tua casa para louvar o teu santo nome. Agradecemos pelas bênçãos que tens derramado a cada um de nós e por estarmos em tão boas circunstâncias nesse local, com alegria podermos louvar o teu santo nome. Nos lembramos também que venhas visitar aqueles que estão passando por dificuldades em meio a esta pandemia. Pedimos, Senhor, que venha dar a cada um deles a tua paz. Possa dar a eles o teu conforto nesses momentos difíceis e de expectação. Mas que a segurança de cada um deles possa estar firmadas em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Aceita, Senhor, agora esse nosso louvor, que os teus anjos e o teu Santo Espírito estejam entre nós, e que possamos nos alegrar com as músicas, dar o nosso louvor através das nossas músicas, e também que a tua mensagem possa calar fundo em nosso coração, na nossa mente, e que possamos crescer espiritualmente e que, em resultado disso, possamos ter a alegria de poder comunicar a salvação que ainda está disponível a todos aqueles que se achegarem a Jesus. Fica conosco, dá-nos a tua bênção, pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar o nome de Deus com essa oração. Essa música, ela fala que Deus possa restaurar a nossa vida, o nosso ser, que Deus possa moldar o nosso ser, que você possa louvar esse momento junto conosco. Vamos nos colocar de pé? Restaura. Restaura meu ser, restaura meu viver, Louve. restaura minha desilusão, restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, restaura. Mulheres. Restaura meus sonhos. Faça essa oração nesse momento. Restaura os meus
que todos saibam que tu és meu Deus. Vamos todos juntos. Porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor, a ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é teu agir em nossas vidas, porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor, a ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é teu agir em nossas vidas, restaurar. Essa próxima música que nós vamos cantar, ela é um pedido para que Jesus volte para nós. É um pedido para que Jesus nos tire desse sofrimento, dessa dor que nós estamos passando neste momento. Essa música nos louve conosco neste momento. Eu tenho um sonho, meu sonho é ver Jesus, Tocar o seu rosto, tocar o seu rosto, beijar suas mãos, encontrar os que perdi, ser completo e ser feliz. faça esse pedido. Jesus, volta pra mim. Jerusalém é o meu lar. Não tardes em voltar, preciso ao teu lado estar. Me leva para o céu, onde é o meu lugar. Meu sonho é estar com Jesus todos os dias e me banhar em tua glória eternamente. Estou aqui. Estou aqui a esperar. Não demores a voltar, Jesus, volta pra mim. Jerusalém é o meu lar. Não tardes em voltar, preciso ao teu lado estar. Me leva para o céu, Jesus. Jesus, volte para nós. Volta pra mim. Jerusalém, Jerusalém
quero estar. Me leva para o céu, onde é o meu lugar. Amém. Jesus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor deu sua vida na cruz por nós. Esteja com os momentos, que o Senhor possa estar nos abençoando neste momento, que virá a mensagem, que o Senhor possa abrir nossos ouvidos, estar conosco, em nome de Jesus te agradeço e te peço. Amém. Aonde quer que seja aqui, escondes teu tesouro. Ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final
Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Cristo é meu tesouro até eu morrer. Deve ser bom cantar, né? Meu sonho. Quem sabe no céu um dia a gente aprenda, né? Seja muito bem-vindo a esses momentos. Espero que você esteja bem, sinta-se bem conosco. Como já foi dito no começo, nós vamos começar uma série a respeito dos 10 mandamentos, que são chamados também de as 10 palavras. Existem muitas coisas para nós aprendermos, existem várias lições em cada um dos 10 mandamentos, né? Nós vamos tentar nos aprofundar um pouquinho naquilo que eles têm para nos ensinar. Então você já sabe que enquanto você acompanhar essa série conosco, basicamente a gente vai ler Êxodo 20 juntos. Então você já pode pegar a sua Bíblia e deixar ela aberta em Êxodo 20. E nós vamos falar hoje não dos mandamentos. Nós não vamos entrar especificamente nos mandamentos hoje. Embora em algumas leituras você vai encontrar este trecho de texto fazendo parte do primeiro mandamento. Então, algumas curiosidades para você aí, é que nem sempre você vai encontrar os mandamentos em algumas literaturas da mesma forma como você está acostumado. Em alguns lugares a posição deles está diferente, em alguns lugares eles têm uma leve diferença na contagem. Há quem diga que existam 12 mandamentos e não 10. E no prólogo, que é o texto que nós vamos ler hoje, também há algumas curiosidades. Algumas pessoas dizem que o prólogo dos 10 mandamentos, o anúncio deles, já faz parte do primeiro mandamento. Certo? Nós não vamos gastar muito tempo tentando explicar essas coisas, até porque no final das contas você vai perceber que os 10 mandamentos eles formam uma unidade e eles são indivisíveis, eles são inseparáveis. Então qualquer tentativa de divisão e de separação vai criar algum tipo de problema. Outra curiosidade é que nós não temos na Bíblia um indício claro de que eram 4 mandamentos em uma tábua e 6 na outra. Porque na Bíblia não é dito para a gente qual a disposição dos mandamentos nas tábuas. Só diz que eles foram escritos em 2 tábuas. Mas não diz como eles foram escritos. Tá? A ordem exata deles, ou a quantidade em cada tábua. Há uma inferência pela forma com que eles são descritos. Mas, como eu disse, isso também não vai usar muito do nosso tempo, porque no final das contas, nós vamos nos ater ao conteúdo dos mandamentos, certo? E o prólogo já pode nos ensinar algumas coisas. Então nós vamos ler hoje os versos 1 e 2 do capítulo 20. Tá? Você pode pegar sua Bíblia e acompanhar com a gente aí. Ele diz assim: então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Bom, o então já conecta a gente com o que está acontecendo antes. Todo o preparativo, especialmente o capítulo 19, onde eles recebem algumas instruções. Deus fala a Moisés, ele instrui o povo a se preparar, a tomar banho, a trocar de roupa, a ficar bonitinho, a se prepararem, se consagrarem, porque Deus agora virá ao povo para conversar com eles. Existe um outro fator também que liga a proclamação dos 10 mandamentos ao que está acontecendo antes, ao que aconteceu antes.
pela estrutura de todo o processo do Êxodo. Então, aqui você tem uma linha histórica do que está acontecendo com o povo. E essa estrutura vai te ajudar a entender muita coisa, principalmente porque você vai conseguir situar os 10 mandamentos dentro do seu devido lugar, no seu devido contexto. Então veja, a história do Êxodo começa com um povo escravo, certo? Então ali você vê os primeiros capítulos do Êxodo mostrando a escravidão do povo e o tanto que eles sofreram nas mãos dos egípcios. Em seguida vem o relato da Páscoa, certo? Êxodo 12 a Êxodo 14. Ali você vê todas as instruções da Páscoa. Capítulo 14 e 15, você verá a libertação do povo. Eles são libertos, o mar se abre, eles começam a jornada agora, 50 dias depois, chegam a Horeb, e aqui você vê a proclamação dos 10 mandamentos, ou o anúncio da aliança. Na verdade, existe uma proclamação maior do que a dos 10 mandamentos, né? Deus fala os 10 mandamentos, e alguns dizem que quando Moisés escreve assim, então falou Deus todas estas palavras, alguns vão dizer que estas palavras não se referem somente aos 10 mandamentos, e sim a todo o discurso de Deus que começa no capítulo 20 e termina no capítulo 24, que é onde ele propõe a aliança em si para o povo. Então aqui ele vai dispor algumas coisas, vai falar algumas coisas, dar algumas instruções, e lá no capítulo 24, ele anuncia a aliança, e no capítulo 24, verso 6, o povo aceita a aliança, dizendo assim, tudo que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Ou faremos e ouviremos, dependendo da tradução que você tiver. Fato é que ele se concentra nos 10 mandamentos, esse é o principal tópico do discurso. Em seguida a isso, vai começar a jornada do povo rumo à terra prometida, até os dias de Josué, onde o êxodo finalmente acaba. E eles chegam então em Canaã, em Jericó, e conquistam a terra, e ali começa uma nova história. Então veja a sequência de eventos aqui, tá? Você tem um povo escravo, que celebra a Páscoa, então são libertos, recebem um convite para fazer parte da aliança, começam uma jornada que acaba quando eles conquistam a terra prometida. Pegou a ideia? Então, a escravidão, Páscoa, libertação, aliança, peregrinação e posse da terra. Essa é a sequência. Se você parar para perceber, essa sequência faz eco ao plano da redenção. E ao nosso processo de salvação. Então, eu e você fomos escravos do pecado um dia, certo? Cristo, nossa Páscoa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, veio a este mundo, morreu por nós. E quando Ele morreu por nós, nós fomos libertos. E em seguida, então, Ele oferece um relacionamento para nós. Ele se abre para relacionamento conosco. E nós entramos em aliança com Deus, através de Cristo. E estamos aqui hoje peregrinando, esperando Jesus voltar, para que enfim a gente entre na terra prometida. Então a história do Êxodo é a minha história, a história do Êxodo é a sua história. Porque ela é uma história de salvação. E quando você pega toda essa estrutura, você percebe que os mandamentos têm um lugar. E o lugar dos mandamentos não é antes da libertação, é depois dela. Então ele tem um lugar muito peculiar, porque ele é proclamado depois que o povo é liberto e ao mesmo tempo antes de Deus oferecer um compromisso para o povo. Porque, de fato, é necessário que o povo conheça as leis de Deus para que ele decida se vai aceitar continuar em aliança ou entrar em aliança com Deus ou não. Então, por isso ele tem um lugar muito especial. E é neste lugar que nós vamos nos ater hoje. Por que ele está ali, do jeito que ele está? Porque o lugar onde ele está nesse processo todo vai determinar a sua função, vai determinar o seu propósito. Certo? Então é bem nesse pontinho, entre a libertação e a aliança, que os 10 mandamentos são proclamados. Ele tem uma estrutura interessante também, porque a primeira frase da proclamação dos 10 mandamentos começa assim: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então ele começa dizendo assim, teu Deus. E sabe qual é a última frase
como termina a última frase, no verso 17 dos 10 mandamentos, teu próximo. Então ele já diz para a gente do que ele se trata. Percebeu? Ele começa dizendo assim, olha, eu sou o Senhor, teu Deus. E lá no final ele termina assim, porque você não cobiçará a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, e nada que pertença ao teu próximo. Ele mesmo já divide para a gente o assunto. Então aquela grande divisão que todo mundo faz, olha, qual é o grande mandamento? E muitos dizem, olha, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti. Essa divisão já aparece nos 10 mandamentos. Então ela não foi nenhuma inovação, não foi nenhum aperfeiçoamento, ela já está ali. Tanto é que o próprio Moisés vai citar isso em Deuteronômio capítulo 6, 5, quando ele diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. E em Levítico 19, 18, quando ele vai convidar-nos a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, assim, ame a teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Por isso, quando questionado, Jesus respondeu aos fariseus. Se você quiser abrir a Bíblia comigo lá, Mateus capítulo 22, versos 34 a 40, diz assim, entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, perceba, intérprete da lei, ou seja, função do indivíduo é explicar a Torá, vai tentar pegar Jesus no pulo. Experimentando-o, lhe perguntou, mestre, qual é o grande mandamento? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E agora você entende por que Jesus diz, olha, desses 2 tópicos dependem toda a lei. Porque toda a lei é dividida desse jeito. A primeira parte, relacionada a teu Deus, e você vai ver que essa expressão aparece até o 4º mandamento. E depois, do 5º em diante, a ênfase vai ser no teu próximo. Alguns ainda chegam a comentar um fato curioso que, dividindo os 2 blocos, você tem no 5º mandamento a questão do teu pai e tua mãe. Diz assim, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então o 5º mandamento é completo, porque ele pega as 2 pontas. É como se ele fosse um momento de transição, porque ele trata de 2 figuras paternas, o nosso pai terrestre e o nosso pai celestial. E é nesse sentido também que você vai entender depois, quando os outros profetas e Jesus, mais para frente, o apóstolo Paulo, nos dizem que o resumo da lei é o amor. Então você já vai aprender que neste ponto, os mandamentos têm em si um caráter relacional. Eles trazem uma ética relacional, porque eles de fato estão baseados no relacionamento com o teu Deus e com o teu próximo. Porém, ele não é um relacionamento aleatório. Ele é um relacionamento intencional. Deus tem objetivos para este relacionamento. Ele foi planejado. Ele não é um relacionamento subjetivo, ele é um relacionamento objetivo. Por que ele é objetivo? Porque, na verdade, o que Deus está esperando do povo é uma resposta ao fato de ele ter libertado aquele povo do cativeiro egípcio. Então, ele se abre para relacionamento e ele espera agora uma resposta do povo. Por isso que ele enfatiza sempre, teu Deus, não é o nosso Deus, não é o Deus deles, não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó mais, é o teu Deus. Então ele está se referindo ao povo dizendo assim, olha, o meu relacionamento agora é especial e específico com vocês, eu quero me relacionar com vocês, e eu estou aqui me colocando agora diante de vocês como o Deus de vocês, eu sou o teu Deus. E vocês vão ser o meu povo. Ele vai falar isso, inclusive, para Moisés, em Êxodo capítulo 3, verso 6. Quando ele se apresenta para Moisés, diz assim, Moisés, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eu vim aqui para libertar esse povo, e esse povo vai ser meu. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Entendeu por que você não pode dividir
os mandamentos? E por que eles formam um todo harmônico? Mas a coisa não é só isso, porque é notório, é quase que consenso entre os teólogos, entre os estudiosos, que os mandamentos, principalmente os 10, eles são um reflexo do caráter de Deus, na sua totalidade. Então, quando você olha para todo o escopo dos 10 mandamentos e para todas as áreas que ele abrange e que ele atinge, você verá ali uma descrição do caráter de Deus. Por isso eles não podem ser separados. Basicamente, o que você vai aprender é que seguindo os 10 mandamentos, entregando-se à obediência e colocando eles em prática na sua vida, a esperança de Deus é que você passe a enxergar o mundo como Ele enxerga. Essa é a ideia. Então, o plano principal é: obedeça esses mandamentos, traga eles para a sua vida, absorva eles, e você vai começar a enxergar o mundo como Deus enxerga. Mas isso não é tudo. Existe um outro ponto que é: você vai começar a refletir o Deus que outorgou essa lei. E dentre outras coisas, essa é a razão da lei na nova aliança não estar mais em pedras, e sim em carne. Porque nós somos as pedras vivas dessa lei. Essa era a ideia, essa era a esperança de Deus. Que o povo, para conhecer os seus mandamentos, não precisasse olhar para a pedra, mas sim para os seus filhos. Então, por isso, eles não podem ser mexidos, tocados ou alterados, entendeu? Já que são reflexo do caráter de Deus. E por último, sendo uma unidade indivisível entre um relacionamento com o teu Deus e com o teu próximo, você vai perceber que a forma como você se relaciona com Deus vai interferir na forma como você se relaciona com o teu próximo. Uma coisa está ligada à outra. É por isso que lá no Novo Testamento, João diz assim: porque aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não vai amar o seu Deus a quem não vê. Porque uma coisa está relacionada com a outra. E também é por isso que Jesus diz: olha, disso depende tudo, depende toda a lei, depende todo o discurso dos profetas. Então só aqui já dá para a gente ver que o assunto não é tão simples quanto a gente imagina. E por que a gente vai gastar um tempo meditando em cada um deles? Porque ao meditar em cada um dos mandamentos, um pouco do caráter de Deus vai sendo desdobrado, vai sendo revelado para a gente. E a gente começa a ter uma noção um pouquinho maior de quem Ele é. E este prólogo, ele se divide em duas partes, e essas duas partes você pode, inclusive, anotar ao lado aí, eu vou te mostrar as divisões bem certinhas, e você vai conseguir entender aonde Deus está querendo chegar. Então, os dois tópicos que estão presentes ali neste prólogo é o seguinte: o primeiro tópico é, ele traz consigo o nome e a identidade do proclamador da lei. Este é o primeiro ponto. Então, no prólogo você vê o nome e a identidade de quem está proclamando a lei. O segundo tópico é que o prólogo estabelece o contexto em que os mandamentos devem ser vividos. Pegou a ideia? Então, a primeira coisa que ele faz é apresentar para você quem é o dono daqueles mandamentos e quem está proclamando aqueles mandamentos. E o segundo ponto é que ele vai dizer para você em que contexto eles devem ser vividos. E eu já vou te explicar essas duas coisas. Por que eles estão divididos dessas duas formas? Porque a própria história do Êxodo é contada sob essas duas perspectivas. Basta você ver os capítulos 1 a 4. Nos capítulos 1 a 4 de Êxodo, você vai ter Deus se identificando para Moisés. Ele dizendo para Moisés quem ele é e pedindo para Moisés anunciar quem ele é ao povo. Em segundo lugar, você vai ver Deus também anunciando as suas promessas, relembrando as suas promessas e dizendo para Moisés: Moisés, tudo aquilo que eu prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó vai ser cumprido já através de você. Esse é o assunto dos 4 primeiros capítulos do livro. Mostra a situação do povo de Israel, prevista por Deus a Abraão, em Gênesis capítulo 15. Mostra Deus agora, depois de um longo tempo, ouvindo o clamor do povo, chamando Moisés, se apresentando para Moisés, diz assim: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ouvi o clamor do meu povo e desci para libertá-los. Agora vá e avisa eles que a hora chegou. E dos capítulos 5 até o capítulo 15, você vai ver todo o processo de libertação. Então você verá as ações de Deus
em prol da libertação do povo. E é nesse contexto que Deus vai falar constantemente para eles: olha, eu sou, quando ele relembra a história, né? Eu sou aquele Deus que tirou vocês da terra do Egito, com mão poderosa, com braço estendido, com grandes sinais, com grandes prodígios, para que todo mundo visse e fizesse, e o meu nome se fizesse conhecido em toda a terra, e isso vai acontecer de fato mesmo por gerações. Então a própria narrativa do Êxodo está dividida nesses dois blocos, sobre esses dois prismas, né? O anúncio de quem é Deus e o anúncio do que Ele fez pelo povo. Mas vamos lá. Primeiro ponto, né? A identidade do proclamador. Então volta lá. Êxodo capítulo 20, primeira parte. Você verá que o prólogo é dividido em 3 partes. Tá? Então, verso 2, primeira parte, ele vai dizer assim: eu sou Yahweh, Javé, Adonai, teu Deus. Deus se identifica pelo nome. Eu sou o Senhor teu Deus. Isso é importante por várias razões. Eu vou citar pelo menos 2 ou 3 aqui. Primeiro, porque isso é uma linguagem de aliança. Então, para aqueles que estão estudando aí durante esse trimestre a lição da escola sabatina, já ficou um pouco claro. Lembre-se que os documentos de aliança nos tratados do Antigo Oriente Médio tinham uma fórmula, lembra? Então, a fórmula começa exatamente desse jeito. Começa com a apresentação do titulatário, a apresentação do rei, a apresentação do dono do documento. E em seguida vem um resumo dos motivos que levaram o documento, que levaram a aliança a existir, o documento a ser redigido, e aí você segue toda a sequência. Então, essas 2 informações você verá no prólogo dos 10 mandamentos. O prólogo dos 10 mandamentos é justamente o prólogo da aliança com Deus no Sinai. E é por isso que ele começa assim: eu sou o Senhor teu Deus. Ele é o titulatário, ele é o dono do documento. Aqui existe uma outra curiosidade, porque a proclamação dos 10 mandamentos é o único momento na Bíblia onde Deus não fala com uma pessoa específica. Porque todas as vezes em que Deus se revelou na Bíblia, Ele se revela para uma pessoa, falando algo específico para uma pessoa, chamando um profeta ou alguma coisa assim. Aqui não, aqui Ele não fala diretamente para ninguém. Ele fala para todos. Ele fala para todos. Não é Moisés quem proclama a lei, é Deus quem proclama a lei. Portanto, a importância de você entender isso daqui vai fazer com que você entenda e perceba que a lei não é de Moisés. A lei é de Deus. Ele é o dono da lei, não Moisés. Na verdade, essa separação entre lei de Deus e lei de Moisés na Bíblia não existe. Simples assim. Essa expressão lei de Moisés, ela foi usada tardiamente para se referir à lei escrita como um todo, a tudo que Moisés escreveu. Para fazer um contraste com aquilo que eles chamavam de lei oral, ou que depois veio a ser conhecido como tradição dos anciãos. Então, quando os judeus nos dias de Jesus falavam a lei de Moisés, eles estavam querendo se referir à Torá. E depois eles falavam sobre a lei oral ou tradição oral, que eram os comentários sobre isso. Segundo a crença deles, um segundo momento onde Deus proclamou aquelas leis e não permitiu que elas fossem escritas. Elas eram só faladas e explicadas de geração em geração. Essa era a diferença. Mas para que não reste dúvidas, Deus está se apresentando como proclamador da lei e Ele não permite que Moisés recite a lei ao povo, é Ele quem recita. Moisés sobe depois para pegar as pedras. Mas ali quem fala a lei é Deus, quem proclama a lei é Deus, porque a lei é dele, ele é o dono do documento, não Moisés. Então isso precisa ficar muito claro na nossa mente. As leis aqui são as leis de Deus. De Deus. O que vai tornar então um momento ainda mais importante. E eu digo que ele é importante por pelo menos 2 razões. Primeiro, por quem falou. E segundo, pelo que foi falado. Afinal de contas, de todas as coisas, como eu falei para vocês, que nós vemos relatadas na Bíblia, este é o momento onde Deus diz assim: não, é comigo, eu vou proclamar. E que todos ouçam a minha voz. Então, com certeza, o assunto a ser comentado não é de pouca importância. Então, aqui nós vemos que a importância não está somente em quem falou, mas também no que foi falado.
Segundo ponto é, em que contexto os mandamentos devem ser vividos, lembra? Então, primeiro nós já temos aqui a apresentação do Deus proclamador, num contexto de aliança. Então é aqui onde ele começa a propor o pacto ao povo, e ele está justificando por que ele está fazendo isso. Ele diz assim, olha, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, e pelo fato de eu ter tirado vocês da terra do Egito, amando vocês, não porque vocês eram as melhores das nações ou a melhor das nações, mas porque eu os amei, visto que vocês eram a menor, ele vai dizer isso lá mais para frente, eu proponho agora uma aliança, eu proponho um pacto. Ouçam e me respondam. Certo? E o segundo ponto agora é, em que contexto os mandamentos devem ser vividos? E agora você vai para a segunda parte do verso 2. Então a primeira parte é até a primeira vírgula ali, eu sou o Senhor teu Deus. A segunda parte é, que te tirou da terra do Egito. E aqui eu preciso que você preste atenção, porque o contexto em que os mandamentos devem ser vividos lá é o mesmo contexto em que os mandamentos devem ser vividos cá. Então olha só, quando ele usa essa expressão te tirou do Egito, ele usa um verbozinho chamado yatsá. Esse verbo é usado numa forma muito específica, que é um tronco de ação causativa, ou seja, é algo que Deus fez de forma intencional, proposital, é um evento histórico causado por Deus e não permitido por Deus, entendeu a diferença? Deus causou toda aquela coisa, Ele fez aquilo, mas ainda mais importante é que esta palavra tem um contexto de resgate, não é um deslocamento geográfico, entendeu? Então quando Deus diz assim, olha, eu sou o Deus que te tirou do Egito, Ele não está querendo dizer que Ele simplesmente deslocou o povo geograficamente, Ele está querendo dizer que Ele arrancou o povo daquele lugar, que Ele arrancou o povo das mãos de Faraó, que Ele resgatou o povo das mãos de Faraó. Esse é o sentido da palavra tirar ali, do verbo tirar. Tá? É uma expressão que era usada para escravos, realmente, quando o escravo era alforriado, quando o escravo era liberto. Isso já vai ensinar para você qual é o contexto em que os mandamentos devem ser vividos. Os mandamentos devem ser vividos num contexto de libertação e não de escravidão. Tá? Ele deve ser vivido num contexto de libertação. E é interessante porque essa apresentação de Deus para o povo é a forma como Deus se apresentou para Abraão no dia em que fez a aliança com ele, em Gênesis capítulo 15. Se você quiser dar uma olhada lá depois, Gênesis capítulo 15, verso 7, está escrito assim, disse-lhe mais o Senhor, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar essa terra por herança. Então, da mesma forma que Deus se apresenta para Abraão lá, Deus se apresenta para o povo agora. É como se Ele estivesse dizendo para o povo assim, olha, aqui é uma continuidade do que eu fiz lá, do que eu prometi lá, até porque esta fala de Deus é o prólogo da aliança com Abraão, entendeu? Ele se apresenta para Abraão e ele diz o porquê que ele vai propor uma aliança com Abraão agora. Ele diz assim, porque eu te tirei de Ur dos Caldeus e eu te trouxe para cá para dar a você esta terra como herança. Então venha e eu vou te mostrar o que vai acontecer. E é neste contexto que Deus diz para Abraão, sabe e entende que a tua descendência será enorme, mas será reduzida à escravidão e serão afligidos por 400 anos. Mas depois eu julgarei o povo que haverá de sujeitar-se e sairão de lá com grandes riquezas. Então é neste contexto que Deus explica para Abraão o que vai acontecer com o povo. E agora, depois que ele cumpriu aquilo que ele falou para Abraão que ele ia cumprir, o povo saiu mesmo, o povo que sujeitou a descendência de Abraão foi julgado, eles saíram de lá das mãos deles com grandes riquezas, e agora ele se apresenta para o povo dizendo assim, olha, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, vamos continuar de onde eu parei com Abraão. Ele está conectando os eventos, conectando as pessoas, conectando as promessas. Então ele quer dizer para o povo o seguinte, olha, eu posso agora falar essas coisas para vocês, porque promessas que eu fiz lá atrás, eu cumpri, estou cumprindo e vou continuar a cumprir. É como se Deus tivesse começado o êxodo lá com Abraão, entendeu? E estivesse continuando agora com os descendentes de Abraão. A nação que ele prometeu que Abraão teria, agora está sendo formada. Essa é a ideia. Então, lá em Gênesis, Deus promete para Abraão que ele seria pai de uma grande nação,
que até agora não existia, mas é ali no deserto, depois de serem libertos, que Deus pegará aquele povo, que era um amontoado de gente, e vai transformar numa nação. E uma das coisas que Ele fará agora para que esse povo seja transformado em uma nação, é entregar-lhes nas mãos uma constituição. E eles viverão agora por esta constituição, se assim aceitarem, né? A terceira parte ali, do verso 2, é quando ele explica agora: te tirei do Egito, terceira parte, da casa da servidão. Ou seja, era um povo escravo. Ele tirou aquele povo do Egito e tirou deles um regime de escravidão. Eles não são mais escravos, agora eles são libertos. Libertos. Por isso que eu falei para você que o lugar onde os mandamentos estão ali, naquela estrutura, é importante. Porque Deus não deu a lei para escravos, Deus deu a lei para quem foi liberto. A lei não é dada a escravos, a lei é dada a um povo livre. E se esta lei é dada a um povo livre, ela não tem a função agora de tolher uma liberdade recém-entregue, recém-dada. Muito pelo contrário. Se no momento em que Deus liberta o povo, Ele entrega a lei para o povo, é porque aquela lei terá lá na frente a função de manutenção desta liberdade. Ela sim garantirá a liberdade do povo e não diminuirá ela. Eu sei que a gente tem o hábito de enxergar essas leis sobre um prisma negativo pela quantidade de nãos, né? E a gente tem o costume de enfatizar sempre os aspectos restritivos das leis e nunca os permissivos. Mas se você olhar de uma forma um pouco mais atenta, você verá que dentro dos 10 mandamentos, os aspectos permissivos, são muito maiores do que os restritivos. Quer um exemplo? O que você pode ter segundo os 10 mandamentos? O que você pode ter segundo os 10 mandamentos? Você pode ter o que você quiser, desde que não pertença a outra pessoa. Percebeu? Você pode ter carro, sim ou não? Qual carro você pode ter? Qualquer um, desde que ele não pertença a outro. Aí eu pergunto para você, o aspecto maior é o permissivo ou o restritivo? Tem o carro que você quiser, só não pegue o que não é seu. Você pode sonhar segundo os 10 mandamentos? Sim ou não? Pode. Sonhar com o quê? Com uma vida melhor? Pode. Com um casamento melhor? Pode. Com uma família melhor? Pode. Pode. Você só não pode ficar comparando a tua vida com a do outro. Mas no que diz respeito à tua vida, cuide dela à vontade. Você pode namorar? Sim ou não? Pode. Você pode beijar? Pode. Você pode casar? Pode. O que você não pode? Trair a confiança daquele que você escolheu para ser seu parceiro. Você pode tentar relacionar-se com a pessoa para ver se vai dar certo? Sim ou não? Pode. O namoro foi feito para isso. Foi ou não foi? O namoro é justamente para isso, para você ver se vai dar certo aquele negócio ou não. Existe um limite de quantas vezes você pode namorar ali nos 10 mandamentos? Não. Mas ele diz o seguinte, olha, a partir do momento que você escolheu aquela pessoa, fique com ela e não traia. Então, deixe de lado a quantidade de nãos e perceba a quantidade de possibilidades que eles abrem para você. E aí você vai ver que os aspectos restritivos são justamente aqueles que serão nocivos e prejudicarão a sua liberdade. E quando você rouba, você está sujeito à penalidade da justiça, sim ou não? Quando você mente, você está sujeito à penalidade também. Não da justiça, mas da consciência. Você fica preso a uma teia de eventos que você criou. Porque agora você tem que sustentar, então é uma espécie de prisão. Quando você trai, você também fica preso. Há uma série de situações que você tem que criar e inventar para você conseguir não ser descoberto. Percebeu?
Que justamente aquelas coisas que Deus diz assim, não faça, se caso você o fizer, te prenderão e te tornarão escravos de novo. Se não da justiça, de outra pessoa ou de si mesmo. Mas de alguma forma, a quebra daquelas leis te conduzirão de novo a um estado de escravidão emocional, mental, espiritual, emocional e às vezes até literal, indo para a cadeia. E é por isso que Tiago fala que essa lei, na verdade, é uma lei de liberdade. Todos nós seremos julgados pela lei da liberdade. Deus seria muito doido, incoerente, se Ele libertasse o povo para entregar nas mãos deles agora uma lei que os aprisionaria. Por isso que eu falei, o lugar dela ali é importante, porque ela está sendo entregue ao povo exatamente na sequência da sua libertação, para que através delas o povo continue livre. Esse é o contexto em que os mandamentos devem ser vividos. Eles devem ser vividos no contexto de libertação e não de liberdade. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Porque se eu falar para você que aquele povo é livre, eu posso dar a intenção, ou dar a entender, mesmo sem intenção, de que a liberdade é algo inerente àquele povo, de que é um atributo natural deles, e não é. Por isso, a terceira parte do prólogo diz assim, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa do Egito, da terra do Egito, da casa da escravidão. Eu tirei vocês de uma situação de escravidão, então vocês não são livres inerentemente. A liberdade não é um atributo natural de vocês. A liberdade foi um presente dado a vocês. Por isso eu estou usando propositalmente a expressão libertos e não livres. Eles foram libertos, algo externo a eles deu a eles essa condição. Eles não conseguiram aquela liberdade por suas forças, por seus projetos, por suas ideias, pelos seus discursos, pela sua fama, pelo seu poder. Eles conseguiram a liberdade porque alguém deu a eles. Portanto, eles não são livres, eles são libertos. Então, volto a repetir, as leis foram entregues para aquele povo viver num contexto de libertação. Libertação. Porque, de fato, liberdade, desde a entrada do pecado no mundo, não é um atributo natural do ser humano. Nós nascemos escravos do pecado. Nós não temos o direito de escolher nascer não pecadores. Nós nascemos fadados ao pecado. Nós nascemos condenados à morte. Então, não só nós nascemos condenados, mas nascemos já no corredor da morte, esperando a libertação que vem através do sangue de Jesus, se aceita pela fé. Não é à toa que em João capítulo 8, verso 34 a 36, se você quiser abrir a sua Bíblia comigo ali, João capítulo 8, verso 34 até o 36, o texto diz assim, ó: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica livre, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Agora preste atenção, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas quando você será verdadeiramente livre? Quando o filho vos libertar, porque a liberdade não é um atributo natural do ser humano. Então, mesmo eu e você, sem nunca ter estado no Egito, sem nunca ter passado por um navio negreiro ou coisa parecida, um dia fomos escravos. Talvez alguns ainda sejam. Talvez alguns ainda sejam. Porque para a libertação de fato acontecer, é necessário um encontro real e genuíno com Jesus Cristo. Porque se o Filho do Homem vos libertar, aí sim você verdadeiramente vai ser livre. Só que essa liberdade, ela vai criar algumas coisas. A primeira coisa que ela vai criar em mim é um ato de reconhecimento. Então, a liberdade começa quando eu reconheço quem me libertou. Entendeu? A liberdade de fato começa quando eu reconheço aquele que me libertou.
É por isso que Deus começa a proclamação dos mandamentos se identificando, porque Ele já está dando a você a possibilidade de reconhecer o que trouxe o povo para o deserto, o que tirou o povo do Egito. Não foi a esperteza de Moisés, não foram fenômenos naturais, não foram tempestades no deserto, não foi o nível do mar que abaixou, foi Deus. Então, mesmo que todos aqueles eventos do Êxodo tenham uma explicação científica, não foi por acaso que aquelas coisas aconteceram. Mesmo que aqueles especuladores estejam certos assim, não, na verdade o mar não abriu, o nível do mar abaixou, porque tinha uma época do ano que o nível do mar abaixava. Não tem problema. Isso pode até ser, mas não foi a causa da libertação do povo. A causa da libertação do povo foi Deus que passou o povo pelo mar. Não importa o que baixou o nível do mar, entendeu? Ou seja, eu e você somos libertos hoje, não porque temos algo a oferecer a Deus, não pela igreja que frequentamos, não pelo berço que nascemos, não pelo intelecto que temos, mas por uma ação graciosa e bondosa do Filho de Deus que entregou a sua vida por mim. É por isso que eu e você somos livres. Caso contrário, ainda estamos em situação de escravidão. Em outras palavras, a aliança, o prólogo dessa aliança do Sinai é um convite a eu e você estabelecermos uma aliança com Deus também. Porque, afinal de contas, eu devo algo a Ele. E não é só algo, é tudo. É ou não é? Concluindo, você vai perceber 3 lições do prólogo. A primeira lição é que a ética dos mandamentos é uma ética de gratidão e não de obrigação. Você não é obrigado a obedecer os mandamentos. Você foi convidado a guardá-los. E por que eu digo que você não foi obrigado e que você não é obrigado? Porque Deus te mostra os mandamentos antes de você aceitar a aliança e não depois. Os mandamentos não estão em nenhuma letra miúda no contrato de Deus para relacionar-se conosco. Lembra que eu falei da posição onde eles estão? Eles estão logo após a libertação e antes do convite da aliança. Então, assim também os mandamentos não são uma chantagem para você ser libertado, entendeu? Não é Deus brincando com o filho mimado, dizendo assim, filho, se você fizer isso, o papai te dá isso. Não foi esse comportamento que Deus assumiu para com o povo. Ele não chegou para o povo e falou assim, ó, sejam fiéis e eu vou libertar vocês. O que ele fez? Ele chegou e libertou. E depois que ele libertou, ele agora faz uma proposta, olha, este caminho aqui pode conservar vocês em liberdade, pode garantir a libertação de vocês por um bom tempo. Vocês podem rejeitar? Pode. Deus iria devolver o povo que rejeitasse a aliança para o Egito? O que você acha? Sim ou não? Não, só que ele ia deixar o povo lá, criando as suas próprias leis, criando os seus próprios estatutos, estabelecendo o seu próprio estilo de comunidade, que com certeza estaria fadado ao fracasso. Por que estaria fadado ao fracasso? Porque são homens. E nenhum ser humano nessa terra que tem a caneta na mão legisla de forma neutra. Nenhum. Todo ser humano que tem a possibilidade de legislar sempre dá um jeito de legislar em causa própria. Sempre. Ele nunca vai colocar no Código Penal o crime que ele comete. E se colocar embaixo, ele vai colocar um parágrafo já dando a possibilidade de ele sair e de ele ser safo. A gente vê isso acontecendo à torta e à direita nos jornais aí. A gente viu muito isso na cultura de Israel mais para frente. Criavam leis a respeito do sábado e depois davam um jeito de criar uma segunda lei para te explicar como burlar a lei que eles criaram. Lembra? Não era assim? Nas várias regras que eles tinham? Então, você não pode carregar um lenço no sábado porque é pecado. Essa é uma regra criada por eles. Mas o cara que criou a regra, de certo, deve ter pego uma gripe um dia, e agora ele precisou carregar um lenço. Daí o que ele faz? Amarra. Ele costura na roupa. Ele diz assim, agora, se você costurar na roupa, pode. As leis de Deus não têm adendos. Elas não têm parágrafos. Não tem emenda constitucional nas leis de Deus. É aquilo que acabou. Então, por isso o povo fatalmente voltaria a ser escravo, porque não saberia legislar, eles legislariam em causa própria.
Certa vez eu conversando com um amigo meu, ele fez faculdade comigo e hoje ele é pastor na Angola. E eu perguntando para ele como era a vida lá. E a gente estava numa rodinha uma vez falando sobre corrupção, alguma coisa assim na faculdade, muito antes dessa coisa toda acontecer. E ele começou a dar risada. Ele falou assim: rapaz, vocês estão chorando de barriga cheia. Eu falei: misericórdia, se aqui a gente chorar de barriga cheia, o que é chorar de barriga vazia? Né? E ele falou para mim assim: vocês não sabem como é a situação na Angola. Na Angola a corrupção é sistêmica. Ela é generalizada, é em todos os níveis que você imaginar, até na igreja. A ponto de, por muito tempo, a administração da igreja no mundo não permitir que nenhum angolano fosse presidente lá do campo, porque não tinha como, tinha que mandar gente de fora para administrar as coisas lá. Aí eu perguntei para ele: cara, mas qual é a razão? Aí ele falou para mim o seguinte: cara, muitos clãs ainda existem, clãs antigos, eles ainda existem. E esses clãs sempre guerrearam um contra o outro, e um, quando vencia, escravizava o outro. E agora, quando eles têm a chance de subir ao poder, eles vão à forra. Porque eles, na cabeça deles, pensam assim: eu não sei quanto tempo eu vou ficar no poder, então enquanto eu ficar no poder eu vou fazer duas coisas. Eu vou me vingar daquele que um dia me oprimiu, e eu vou garantir o meu futuro. Caso eu precise sair agora do poder, eu tenho como me sustentar depois. E aí generalizou a coisa. Porque não tinha maturidade. Então você pensa o que aconteceria com o povo recém-escravo, recém-liberto da escravidão, se fosse lhes permitido o autogoverno. Tudo aquilo que eles sofreram, muito provavelmente infligiriam a outros. E preocupando-se muito com o dia de amanhã, fala assim: bom, eu tenho que dar um jeito de garantir o meu. Aí você começa a entender uma série de coisas que Deus estabeleceu para eles lá. No trato com a mulher, no trato com os filhos, no trato com o estrangeiro, no trato com o escravo, nos feriados, o tempo que tem que trabalhar, a quantidade de dinheiro que tem que acumular, tudo isso para que o povo não voltasse a ser escravo e não se consumisse de dentro para fora. Você entendeu por que Jesus, depois de nos libertar, não nos deixa a um autogoverno, suscetíveis ou livres para ditar as regras da nossa vida? Porque nós nascemos escravos, a gente não sabe ser livre. Então, se Deus me libertasse e falasse assim: filhão, vai com tudo, vive a sua vida, em questão de tempo eu voltaria a ser escravo de novo, porque eu não sei viver livre. Então, para um povo que não sabia viver livre, o que Deus fez? Garantiu a lei da liberdade e falou assim: ó, se vocês seguirem este caminho, vocês vão continuar livres. Portanto, segunda lição, as pessoas que viverão por esta Constituição se identificarão com uma comunidade de pessoas libertas, e não somente livres, reconhecendo a cada momento, a cada passo, a cada atitude de fé, que estão ali graças a um Deus que tem provido liberdade para eles e tem garantido a liberdade deles. Por isso eu falei, nós somos uma comunidade não de pessoas livres, mas de pessoas libertas. Terceira lição, obviamente essas questões chegam ao ápice no ministério de Jesus. No ministério de Jesus você vai ver tudo isso acontecer. Em Lucas capítulo 4, verso 18, quando ele prega na sinagoga e anuncia o começo do seu ministério, ele fala justamente isso. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para pregar aos pobres, libertar os cativos, né? E anunciar o ano aceitável do Senhor. Era uma proclamação do ano do jubileu, que em Israel era o grande ano da libertação, onde todos seriam libertos, voltariam ao seu estado original. Resumindo tudo, os mandamentos são proclamados depois da libertação e antes do compromisso. E por que eles estão neste lugar? Porque eles são um convite. Eles são um convite para uma novidade de vida. Eles são um convite para refletir o caráter do libertador. E, acima de tudo, eles são um convite para servir por amor. Você é tirado da escravidão do pecado e agora a você é dada a oportunidade de escolher ser um servo de Deus. Isso está em 1 Pedro capítulo 2, verso 16.
Então, sendo verdadeiramente livres, nós agimos como escravos, servos de Deus. Conta-se a história de que em meados do século XIX, numa fazenda de algodão nos Estados Unidos, um senhor, o dono da fazenda, chama todos os seus escravos, reúne eles ao seu redor e diz o seguinte: olha, chegou a hora de libertar. Eu entendi e vi toda a situação e eu não quero mais conservar nenhum escravo. Então, a partir deste momento, vocês têm a opção de ir embora. Vocês estão livres. Diz a história que por algum tempo ficou tudo em silêncio e de repente um dos escravos se manifesta e pergunta para ele: e se a gente quiser ficar? Pode. E ele responde: se você quiser ficar, pode, mas não como meu escravo, e sim como um homem livre. E para espanto daquele dono daquela fazenda, todos os escravos que estavam ali decidiram ficar. Não porque não tinham perspectiva de vida fora daquela situação, entendeu? Porque eu sei que você pode ser tentado a pensar nisso, não é por essa razão, mas é porque aquele cara sempre foi justo, sempre foi bom. Ele não era um tirano, não era cruel. E dado o nível de relacionamento que eles tinham com o seu Senhor, agora como homens livres, eles decidem servir. Entendeu? Agora, numa situação de homens livres, eles decidem servir. Nós somos chamados à liberdade, e Deus diz, através de Cristo, vocês são verdadeiramente livres, mas eu faço o convite: sejam meus servos nesse mundo, e sendo os meus servos, eu posso garantir que no regime de escravidão de pecado, de alguém que vai oprimi-los, maltratá-los, matá-los e destruí-los, nas mãos desse, vocês nunca mais vão cair. Porque eu protejo, eu cuido e eu amo. E hoje você está aqui como alguém liberto, livre, mas ao mesmo tempo está sendo convidado a servir. Por isso os mandamentos são tão interessantes, entendeu? Porque eles nos colocam numa situação de liberdade, mas ao mesmo tempo são um convite à submissão, de forma espontânea e de forma a manifestar a gratidão àquele que nos libertou. Porque desde o momento em que Ele nos liberta, ou a partir do momento que Ele nos liberta, Ele não é mais o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele é o teu Deus. Ele é o meu Deus, que me tirou da terra do Egito, que me libertou da escravidão do pecado e me proporciona agora a chance de uma vida nova. Não sei como é que está o seu relacionamento com Deus, mas você tem a chance de, por alguns minutinhos, enquanto você ouve uma mensagem musical especial, fazer uma autoanálise. E se, quem sabe, você se encontrar ainda numa situação de escravidão, talvez hoje seja o dia da sua libertação, caso você queira. Nos combates tenho sido vencedor, mas ao vencer eu também posso me ferir. Falam por aí que a minha força é demais, sem ver que no meu peito eu escondo meu pesar. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta se
pois dentro da armadura sou um menino. Destemido busco encontrar a paz, pois de Jesus a armadura é voraz. Dizem por aí que a mim ninguém vai derrotar. Sem ver no meu peito eu escondo meu pesar. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem aqui me levanta se estou só. Espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura só um menino há. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem aqui me levanta se estou só. Espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura só um menino há. Dentro da armadura só um menino há. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Pai querido, nós agradecemos porque o Senhor nos libertou da escravidão do pecado. Eu sei que muitas pessoas que estão nos ouvindo neste momento podem estar presas ainda a vícios, a situações, a circunstâncias. E nós pedimos, Senhor, que a libertação chegue até cada uma delas. Que o Senhor permita que elas tenham em Cristo a verdadeira liberdade, Pai. E que essa liberdade seja mantida, trilhando um caminho que o Senhor planejou para cada um de nós e tem sonhado para o Teu povo. Enquanto cá estamos peregrinando nessa terra, Pai, nos ajude a enxergar a Tua Constituição deixada para nós, as Tuas leis, como algo que nos liberta. Por favor, Pai, que as pessoas vejam nessas leis o Teu caráter, como foi o Teu desejo desde sempre. E que hoje nós, como pessoas livres, saibamos conduzir outros à liberdade também, Pai. Gratos somos pelo sacrifício que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus. Amém. Boa semana e nos vemos no domingo que vem. Tchau, tchau.